lá. Boa noite a todos. Estamos na 13ª CIPAT da ETEC Sales Gomes. Nosso último dia de evento, não a última palestra, mas nosso último dia de evento. Agradecer a presença de todos os alunos, né? Tem aluno que participou todos os dias aí com a gente, os professores, coordenadores, né? Então, que estão sempre aqui participando conosco desse evento tão importante para a escola. Lembrando, né, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, a CIPAT é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Essa semana, gente, ela é uma responsabilidade da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, nesse caso aqui, né, da ETEC Sales Gomes, juntamente comigo e com o segundo módulo do curso técnico em segurança do trabalho, que também está aqui com a gente hoje, com a professora Mariana, tá? Então, esse evento ele foi idealizado, né, foi planejado comigo e com esses alunos. Então, nós fizemos um brainstorming, que é aquela tempestade de ideias, né? E aí nós levantamos, assim, vários temas, várias necessidades. A gente costuma falar de LNT, né? Que é o levantamento da necessidade de treinamento. Então, fazendo esse levantamento, né? Nós chegamos a um tema que é saúde mental na pandemia. Então, esse é nosso tema principal. E aí, tudo que tem, né, ao redor desse tema, tudo que envolve esse tema. Então, por exemplo, na pandemia, né, nós falamos sobre acidentes domésticos. Por quê? Porque as pessoas estão mais tempo dentro da casa, cozinhando mais, né, fazendo mais coisas. E aí, corre um pouquinho mais de risco, né? As crianças estão mais dentro de casa. Então, nós falamos sobre acidentes domésticos. Nós falamos sobre prevenção e combate a incêndio, falamos sobre ergonomia, né, com a professora Mariana, em home office. Então, nós abordamos, né, falamos também sobre segurança no trânsito, que, na verdade, essa é uma obrigatoriedade, né, dentro da nossa escola, porque nós alunos, nós professores, nós nos locomovemos muito, né, de casa para a escola, da escola para casa e tudo mais. Então, isso é uma obrigatoriedade da escola, né? Falar sobre essa segurança no trânsito também, né? Como pedestres, como ciclistas, como motociclistas. Então, nós abordamos vários temas muito relevantes nessa CIPAT, né? Nós falamos sobre a segurança e sobre a escutativa na segurança, que é muito importante também, que ela configura o que a gente chama dessa nova cultura, a cultura da prevenção, a cultura da segurança. Então, a CIPAT, gente, ela vem para trazer essas preocupações, né? Esses temas importantes para que a gente possa, pelo menos, como que eu posso dizer? Pelo menos a gente pensar sobre o assunto. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa vida no automático, né? E nós não pensamos nem na nossa saúde, né? Saúde física, saúde mental, e muitas vezes também a gente não pensa na nossa segurança, tá? Então, essa semana ela é feita para isso, para que a gente possa abordar esses temas relevantes para a nossa vida e para a nossa saúde, como profissionais e como pessoas também, tá? Então, gente, agradecer novamente, né, a presença de vários professores aí. Olha, eu marquei alguns aqui, professor William, professora Selma, Pedro, Juraci, Mariana, Ana Maria. Tem mais algum professor? Deixa eu procurar aqui, que às vezes, né, foge. Estou vendo aqui pelos nomes. Selma. Professora Selma, muito bem. Professora Juliana está aqui conosco. Juliana, muito obrigada pela presença. Professor Luiz. Olha, se eu esquecer de alguém. Professor Marcelo Proença. Muito bom, gente. Fico muito feliz com a presença e com a participação de vocês, tá? Na verdade, se vocês não vêm com seus alunos, não trazem seus alunos aqui, nós não temos esse evento, não tem porquê, né? Vocês são a razão desse evento. Então, nesse momento, gente, eu vou passar a palavra para o Lucas vai se apresentar e vai desenvolver esse tema tão importante, né, que
que são, na verdade, assim, são as implicações, né, psicológicas aí durante a pandemia e um foco na nossa vida, né, porque a nossa vida, ela ficou assim, né, vida profissional, vida acadêmica, então a gente juntou, misturou tudo e ficou só dentro de casa durante esse tempo, então ele vem abordar esse tema com vocês. Boa palestra, Lucas, fique à vontade. Obrigado. E eu, como combinado, eu vou acompanhando no chat, vou ajudando a responder as perguntas, tá bom? Ok, obrigado. Então, eu sou o Lucas, prazer, vim aqui trazer a temática que foi solicitada, né, as situações emocionais na pandemia, com foco na vida profissional e pessoal. Eu elaborei um slide, eu vou estar passando uma pequena apresentação minha, ali eu posso passar e falar ao mesmo tempo. Lucas, Oi. só um momento que eu vou ativar o mudo de todo mundo, e aí você ativa o seu microfone, por favor. Tá um pouquinho baixo o seu microfone. Tá, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Agora pode ativar seu microfone. Oi, dá para me ouvir agora? Aí. Isso, ficou melhor. Ficou melhor? Tá bom. Então eu vou estar passando o slide que daí eu consigo estar falando os temas conforme. Eu vou trocando. Pode ser? Pode, claro. Tá aqui. Situações emocionais na pandemia. Fica aqui no cantinho a reunião. Isso aqui tá aparecendo para vocês? Não, né? Só aparece o slide, certo? Aparece que você tá no cantinho. Tá. Aparece no cantinho? Sim, para mim então... aparece. Então tá tudo certo. E agora me fez uma bagunça, achei. Situações emocionais na pandemia com foco na vida profissional e pessoal. Esse é o tema que foi solicitado, né? Dentro deste tema que foi solicitado, eu fiz uma pequena, né, descrição do que eu vou falar. Porque uma apresentação, dados sobre saúde mental no cenário atual, hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, porque cabe muito bem aqui, o pessoal de administração vai estar um pouco mais familiarizado com essa pirâmide, né? Pirâmide das hierarquias. Isolamento social e como lidar com ela, e 4 dicas para se blindar da ansiedade no atual cenário. Depois eu vou abrir um espaço para dúvidas, caso, né, surja alguma durante o decorrer da apresentação, pode estar fazendo ao fim, vou deixar um espaço para isso no fim. Mas caso queira fazer perguntas no meio também, sem problemas, né? E é por aí. Esse sou eu. Uma foto não tem nada a ver, mas é o que tinha para hoje, né? Esse sou eu. Eu sou psicólogo clínico, atendo online, sou graduado pela Unip de Sorocaba, estou concluindo minha pós-graduação em terapia cognitiva comportamental e tenho algumas formações voltadas à hipnose clínica, né? Eu uso isso como ferramenta dentro do contexto terapêutico, por vezes apenas essa parte misturando com terapia cognitiva. Bom, existem alguns dados muito relevantes que foram trazidos neste momento, com as pesquisas que foram feitas referente à situação atual devido à pandemia, né? Então, existem dados inéditos fornecidos pelo Google ao Estadão que apontam uma alta de 98% nas buscas relacionadas a transtornos mentais. Né? Quando falamos de transtornos mentais, envolvem vários transtornos. Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, bipolaridade, borderline e várias outras coisas que podem estar relacionadas, né? O aumento dessas pesquisas foi de 98%. Isso comparando nos últimos 10 anos antes disso. Perguntas como lidar com a ansiedade, por exemplo, bateu um recorde de interesse da última década. Em relação a 2019, o crescimento foi de 33%. Né? Com isso, nós conseguimos ver o quanto as pessoas estão observando isso. Né? Ao estar em casa, existe mais essa necessidade, né? As pessoas ficam em dúvida do que está acontecendo comigo, existem sintomas acontecendo, o que está acontecendo na minha vida. Né? Às vezes a pessoa tem um turbilhão de pensamentos, vários sintomas surgem, né? E um dado relevante que eu trouxe aqui é que, segundo dados da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, né? 18,3 milhões de brasileiros, né, que equivale a 9,3% da população, convivem com o transtorno. E o que é o transtorno de ansiedade? Né? O que são transtornos de ansiedade? E agora eu vou cortar para cá, para voltar para o negócio, para, né, aparecer eu. Não aparece eu. Calma aí que eu estou aprendendo aqui. Aos trancos e barrancos como é que eu uso isso. Achei.
Voltei. Eu acho. Não sei mais. Tô aparecendo aqui? Tô aparecendo aqui. Voltou, tá aparecendo. Voltei. Então, o que são transtornos de ansiedade? Transtornos de ansiedade, a ansiedade, inicialmente, né? Vamos explicar o que é ansiedade. Então, transtorno de ansiedade, existe ansiedade. As pessoas, por desinformação, muitas vezes usam a ansiedade como se ela fosse apenas a doença, né? Transtorno de ansiedade, dizem ansiedade como se fosse apenas a doença. Mas a ansiedade é um sentimento normal, um sentimento natural, né? Então, por exemplo, quando você vai viajar para algum lugar, você quer muito, anseia muito essa viagem, ou vai ver algum parente, alguém querido, você fica ansioso para ver esta pessoa. Este ansioso para ver a pessoa não é um ansioso doença, né? É uma ansiedade, é um desejo de ver esta pessoa. Estou ansiando para um momento futuro, né? O que caracteriza transtornos de ansiedade? Transtornos de ansiedade são caracterizados por pensamentos recorrentes são pensamentos voltados ao futuro sempre. Então, por exemplo, é um funcionário que tem medo de ir ao trabalho, tem receio de ir ao trabalho para se deparar com um chefe, né? Um chefe que talvez já tenha tido comportamentos desagradáveis com ele, então ele vai ao trabalho preocupado, né? Alguma coisa que aconteceu, de repente tem receio de visitar um familiar, porque numa reunião de família, sei lá, por exemplo, aconteceu uma situação de bullying com ele, alguma coisa do tipo, então ele tem receio, toda vez que isso acontece, ele sente uma carga emocional de desagrado, de preocupação do que pode acontecer, né? E isso vai paralisando a pessoa devido à recorrência. É a ansiedade negativa, né? A ansiedade que começa a paralisar. Só que um transtorno de ansiedade só vai ser caracterizado com um tempo, né? Meses de repetição, né? De uma pessoa ficar paralisada, se sentir acuada, não faço isso, e cada vez que você acaba não enfrentando essa situação, você dá mais força para esse pensamento negativo, e com isso vai, né, se repetindo, e você fica com medo, né? Sentir medo é natural, né? Todos nós sentimos medo. O problema é quando este medo começa a te paralisar, o medo começa a determinar o que vai ser feito em sua vida. O medo, inclusive, ele deve ocorrer. Tem pessoas que têm aquela ideia de não quero ter mais medo, mas é bom que você tenha medo. Se não houvesse medo, você não olharia para os lados ao atravessar a rua, né? Você apenas atravessaria a rua. E o que acontecer, aconteceu. O medo existe como uma forma de sobrevivência, né? O medo se estabelece por isso. Então, o transtorno de ansiedade ele remete a alguns sintomas normalmente, né? Que acontece por uma coisa que a gente chama de reação de luta e fuga, que é a aceleração do batimento cardíaco, a respiração fica mais ofegante, é normal suor, né? Talvez transpirar as mãos, transpirar, né, aqui nessa região, na nuca, depende muito da pessoa, mas o suor é muito característico. Às vezes o pensamento ficar meio embaraçado, esse tipo de situação é bem comum em ansiedade. Enfim. Alguma dúvida sobre ansiedade em si? Não sei se vocês quiserem questionar alguma coisa neste momento, já que eu estou, né, abordando o que é ansiedade. Caso vocês tenham alguma dúvida referente a isso, talvez eu possa estar esclarecendo. Por enquanto, nos comentários, nada, gente. Pode ir colocando no chat que eu vou perguntando para o Lucas, tá? Vou voltar aqui para a apresentação, assim que eu achar ele, porque eu estou apanhando com esse aplicativo. Pronto, não estou mais, eu acho. Tá aparecendo certinho? Tá, né? Certinho, Lucas. Certo. Então, um estudo da Universidade Estadual do Rio, a UERJ, relacionada à pandemia ainda em desenvolvimento, relata em seus resultados prévios um dado bem interessante. Donos de comércio, administradores, empresários têm prevalência de depressão 50% maior do que a média da amostra. Então, profissionais, esses comerciantes, administradores, empresários, eles têm 50% mais de chance de desenvolver um transtorno, algum momento mais, né, de dificuldade devido a essa situação toda da pandemia, né? São situações muito peculiares da sociedade, né? Toda a questão econômica e tudo isso, essas pessoas por vezes não sabem como lidar corretamente com as emoções, e isso vai gerando um acúmulo emocional ali, né? Uma resistência a procurar algum profissional para orientá-los e tudo mais.
Profissionais que precisam sair para trabalhar e estão mais expostos ao risco da contaminação também têm uma pior saúde mental. Né? Isso ocorre também, né, porque devido à preocupação, né, tem toda essa questão das pessoas estarem muito preocupadas com sintomas, né, com sintomas não, com a contaminação, na verdade, né, devido ao vírus, e não ter opção de algumas funções não tem a opção de você fazer home office, né? Então você tem que sair, tem que se expor, né? Então essas pessoas também têm um agravamento da saúde mental. Lucas. Oi. Tivemos algumas perguntas. Interessante. Deixa eu colocar aqui para você. Ó, o afobado. Pessoa afobada, ela pode ser uma pessoa ansiosa? Sim, não, depende. Depende do que é ser afobado. Se é uma pessoa que acaba passando por cima das coisas, né, não tendo foco em uma única coisa, não consegue por vezes ter a sua atenção em algo específico e com isso vai atropelando as coisas, pode sim ser uma ansiedade que está ali presente, né? Como eu disse, tem ansiedade, o sentimento, né, a ansiedade como sentimento que é natural, e tem a ansiedade que pode prejudicar a vida da pessoa. Se esse afobamento da pessoa está causando algum tipo de prejuízo, né, ela talvez não esteja conseguindo focar no trabalho, não esteja conseguindo focar em um estudo, né, isso pode, com certeza, gerar algum dano, e com esse dano pode ser caracterizado talvez um transtorno. Né? É interessante que procure um profissional de saúde para estar vendo o que seria esse afobado. Né? Acho que surgiu uma outra pergunta aqui. Como diminuir a sensação de ansiedade? Jerry Luiz perguntou, como diminuir essa sensação de ansiedade? Sensação de ansiedade. Como eu descrevi, o transtorno de ansiedade ele é caracterizado por alguns sintomas que são muito característicos, né? Que é respiração ofegante, aceleração do batimento cardíaco, suor, pode aparecer outras coisas, mas é muito comum a pessoa se sentir mais ofegante, mais acelerado. O corpo da pessoa está mais... gerou energia, né? Durante a reação de luta e fuga é comum acontece do corpo gerar adrenalina e gerar cortisol, que são neurotransmissores responsáveis por um acúmulo de energia. Seu corpo meio que se prepara para um combate, para uma fuga, luta ou fuga. Na verdade, falam luta e fuga, mas o certo é luta, fuga ou congelamento. Tem pessoas que numa situação de enfrentamento, numa situação de risco, ela congela. E não é porque ela quer, é automático. Tem pessoas que numa situação de risco fogem e outras estão se preparando para a luta, né? A reação corporal é a mesma. Então, o seu corpo está muito energizado. Numa situação que você está muito energizado, é interessante que você faça um sistema oposto do seu corpo funcionar, que seria o sistema de relaxar. Eu abordei isso em um momento aqui nos slides, mas depois eu falo disso. Mas quando eu chegar lá eu falo a respeito. Mas, respondendo, seria basicamente sentar por um momento, dar uma respirada, né? Respirar mais profundamente. Parece meio estranho, porque você está muito energizado, muito ativo, né? Muito ligado. Mas se você parar por um momento, focar na respiração, o ar entrando, o ar saindo, perceber as sensações através dos 5 sentidos, observar o ambiente, ou seja, perceber talvez a textura de algo próximo, tentar observar, ouvir, né? Algum som à distância, tentar perceber qual o som mais distante que você consegue ouvir, talvez fechar os olhos para conseguir se concentrar nesses outros sentidos, levando em consideração que a visão é nosso sentido mais forte, digamos assim, né? Ele anula meio os outros, por isso que quando você está de olhos fechados você consegue perceber melhor sons, sabores, odores, né? Tudo isso quando você fecha os olhos. Então, através dos 5 sentidos, se conectar com o agora é uma das principais maneiras de você conseguir estabelecer um controle sobre momentos ansiosos no seu dia a dia. Uma das principais. Tem uma outra aqui ou tem alguma antes? Eu vi do Fábio Lucas de Souza. Tem uma pergunta. Tem alguma antes desse? Quais as maiores? Acho que é isso, né? Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui embaixo. Sei que a ansiedade é uma doença grave e pode afetar pessoas de várias formas. A pergunta é: a ansiedade tem um grau? Tem.
não tem necessariamente grau 1, 2, 3, coisas do tipo, mas uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado seria uma pessoa que tem situações de sofre de ansiedade num grau generalizado, por isso generalizado. Então ela não percebe muito bem um estímulo específico para desencadear a reação de luta e fuga para atrapalhar a vida dela. O pânico, por exemplo, seria uma ansiedade piorada, digamos assim, né? Não é uma ansiedade específica. Fobia, a categoria fobias entra dentro dos transtornos de ansiedade. Seria uma ansiedade específica sobre algo, né? Então a pessoa tem aracnofobia, ela tem ansiedade, ou seja, ela pensa na aranha automaticamente, ela tem um medo muito forte de se imaginar ao próximo a uma aranha, através de algum pensamento que ela teve, distorcido da realidade, de ela ver uma aranha pequena e tem um medo gigantesco. Com barata isso é muito comum, né? Fobia de barata, não tem um nome específico para isso, ou se tem eu desconheço. Mas medo de barata é muito comum. Então a pessoa tem uma ansiedade sobre barata, né? Não medo. Parece medo, mas é uma ansiedade de se deparar com uma barata. Então, é mais leve do que um pânico. O pânico, a pessoa tem quase convicção de que ela vai morrer. Não, quase não, ela tem convicção de que ela vai morrer, por isso é tão desesperador, né? Seu coração está bombeando muito rápido, então a respiração está muito curta, então a pessoa tem a sensação de que ela vai infartar. A principal descrição quando alguém tem pânico é que ela acreditar que vai infartar. E não é bem uma verdade, ela só está muito acelerado o coração e ela não sabe o que está acontecendo, parece tudo muito ofegante, seus pensamentos estão embaralhados, então a pessoa crê que ela vai infartar. E tanto o pânico quanto a ansiedade generalizada, a pessoa tem dificuldade de perceber qual é o gatilho que gera isso. O medo seria uma ansiedade ou são coisas diferentes? Medo é uma emoção, a ansiedade também é uma emoção. Mas o medo pode ser sobre várias coisas. E a ansiedade pode ter medo. É uma boa pergunta, mas enfim. A ansiedade e o medo. A ansiedade é sempre voltada ao futuro. Então, o medo, se o seu medo é voltado ao futuro, sim. Né? Se o seu medo é sempre voltado a algo futuro, sim. Seria uma ansiedade. Demais, não. Tipo, é bom que você tenha... Medo é um sentimento de sobrevivência. Temos que ter medo. Né? Se a gente não tem medo, a gente é imprudente. A gente acaba se colocando em risco. Então, o medo é um instinto de sobrevivência para você não se colocar em risco. Por exemplo, quando você tem medo de fazer algo que você nunca fez. Seu cérebro está falando, é uma encrenca, não sei como lidar com isso, é algo novo, eu quero fugir dessa situação. Né? Então é algo novo, tenho medo do que pode acontecer. Automaticamente você tem um bloqueio, um receio de se arriscar. Né? E esse medo de se arriscar é porque é uma experiência nova. Então meio que correlacionados, medo e ansiedade. Só que medo é instinto de sobrevivência e ansiedade pode ou não ser, por si só, uma situação de sobrevivência, entendeu? Ficou confuso. É um pouco confuso mesmo. Então é normal, fica confuso. Mas basicamente o medo é instinto de sobrevivência e a ansiedade é sempre voltado ao futuro. Pode ser uma coisa boa, pode ser um pensamento sobre algo que pode causar prejuízo porque você está com medo daquilo. E esse pensamento excessivo pode gerar uma paralisia. O medo por si só também pode gerar paralisia. Entendeu? Enfim, mais alguma dúvida? Até aqui. Ficou um pouco confuso, creio eu. Acho que não, eu consegui entender. Conseguiu entender? Eu consegui entender. É que, na verdade, o medo eu sei que todas essas sensações, elas são orgânicas, né, Lucas? Que às vezes as pessoas acham que é só uma situação emocional, mas não é, né? Acontecem algumas reações químicas no nosso corpo, né? Em relação tanto à ansiedade quanto em relação ao medo, né? Até vou compartilhar a gente fica, né? Eu não sei como é que é o nome mesmo, mas quando a gente fica lá mexendo no Facebook sem ter o que fazer, igual quando a gente fica abrindo a geladeira, né? Mesmo sabendo tudo que tem lá, a gente fica toda hora lá abrindo a geladeira, então mais ou menos isso. Aí eu vi uma imagem, né? Eu não tenho assim muito medo mais, mas quando eu era criança eu tinha medo de borboleta. Então, borboleta, mariposa, muito medo, assim, era um medo que chorava, gritava, ficava tremendo, né? E como eu morei no sítio, tinha muita mariposa.
Então, aquelas maiores eram as que me davam medo. E aí eu vi uma imagem simples assim no celular, de uma borboleta, era tipo assim, borboleta serpente, alguma coisa assim, que o desenho dela parecia que ela era uma cobra enrolada, assim, tá? E o simples olhar para a imagem me deu uma sudorese, sabe? Começou a suar, assim, o meu pescoço, minha nuca, uma sensação, um batimento cardíaco um pouquinho mais acelerado. Falei, nossa, só de olhar a imagem, já imaginou um bicho desse chegando perto de mim, né? Então, eu acredito que essas reações, né, químicas que acontecem com o corpo da gente, a gente precisa entender, né? É o que te paralisa, como você falou, né? A partir do momento que te paralisa, acredito que realmente é algo que precisa ser tratado, né? E com relação à ansiedade, como você falou, a ansiedade está relacionado ao futuro. Se o meu medo é do futuro, né? Então a ansiedade sim está relacionado. Ficou bem claro, sim, pode ficar sossegado. Tá bom. Uma forma muito fácil de descrever o que é ansiedade e depressão, por exemplo, é que a ansiedade é sempre voltada para o futuro e a depressão é sempre voltada ao passado. A depressão, às vezes as duas coisas conversam. Também tem um transtorno misto, que é depressão e ansiedade. E também tem um lance de comorbidade, que é quando um transtorno traz outras coisas junto. A pessoa pode ter os dois. É meio confuso a pessoa ter os dois, mas acontece com uma certa frequência até. Então, mas o transtorno de ansiedade ele é caracterizado pelo desencadeio da reação de luta e fuga, que também é uma coisa natural, ela deve acontecer. Eu tenho algumas perguntas aqui, senão eu vou abordar isso aqui, não vale mais nada, porque isso aqui dá pano pra manga. Calma aí, deixa eu ver as perguntas aqui. Se você quiser ir levando a apresentação e aí se aparecer alguma pergunta eu falo para você, pode ficar sossegado. Aqui já tem umas perguntas aqui, só deixa eu entender. Tem. Depois eu volto para lá. O fluxo e a velocidade das informações aumentam o sentimento de exaustão mental. Sim, exaustão mental é basicamente excesso de informação, né? Uma pessoa ansiosa já tem como, digamos, ruído mental, digamos assim, por um excesso de pensamento simultâneo sobre assuntos diversos, muitas vezes. E a pessoa com ansiedade normalmente é desorganizada. Então ela não organiza as tarefas que ela tem para fazer de uma forma estruturada. Do tipo, isso aqui é o trabalho, acabou o trabalho, eu vou para casa, em casa eu não penso em trabalho. Se eu pensar em trabalho em casa, eu anoto no papel para pensar sobre essas questões do trabalho quando lá eu estiver, e não em casa. Então fica uma coisa do tipo, eu tô em casa, penso no trabalho, tô no trabalho, eu penso em casa. Aí a pessoa fica uma salada de pensamentos e nada fica tão organizado. Então esse excesso de informação, esse ruído mental, basicamente, ele gera assim, uma exaustão mental. O que normalmente acontece atualmente, devido a essa nossa geração atual, está muito ligada em redes sociais, informações excessivas e tudo mais, é que a pessoa já está com uma exaustão mental, ela vai ficar rodando feed de Instagram, de Facebook e tudo mais, e aí tem mais uma sobrecarga de informações, então ela quer preencher ruído mental com mais ruído mental, então não ajuda muito. É bem comum isso acontecer, mas não ajuda em nada. Medicamentos ansiolíticos agem de forma no organismo? Os medicamentos ansiolíticos, sim, agem no organismo. A ansiedade se caracteriza por pensamentos que geram sensações no corpo. No modelo cognitivo, que é o que eu trabalho terapeuticamente, tem uma descrição. Eu não coloquei no slide, mas é bom descrever. Que é basicamente, existe uma situação, essa situação gera um pensamento, este pensamento gera uma sensação, e essa sensação gera um comportamento. Esse é o modelo cognitivo, da terapia cognitiva comportamental. Então, transtornos de ansiedade surgem devido a pensamentos disfuncionais sobre situações da vida das pessoas. Então, mas eles geram sintomas de fato que existem, que, né, através desse pensamento gera sensações e vão gerar sintomas. Esses sintomas são tratados com medicamentos. Opa. E essa exaustão mental, como que eu faço para esvaziar ou retirar essa exaustão, descarregar essa exaustão mental? Depende muito do seu próprio contexto de vida, né? Tem que entender o porquê essa exaustão se estabelece, né? Pode ser por excesso de trabalho, pode ser por excesso de preocupações voltadas a trabalho, vida pessoal, vários aspectos que estão causando preocupações. Primeiro você entende o que está acontecendo,
para depois você organizar isso de uma forma mais estruturada, né? Então, pegar os problemas e descrevê-los é uma maneira inicial, né? Pegar uma folha de papel e descrever tudo aquilo que você caracteriza como problema. Depois pegar esses problemas e colocar numa ordem hierárquica pode ser um começo. E daí você vê o que você faz a partir daquilo, né? Mas se isso está lhe afetando há um bom tempo, é interessante você procurar um profissional, um psicólogo, para acompanhá-lo, para ajudar. Mas é basicamente isso. Você começa a estruturar onde está o problema para você começar a desmiuçar isso para ver onde que melhores estratégias podem funcionar para você se livrar dessa tensão, né? É mais ou menos por aí. Mas muda de caso para caso, então não dá para fazer uma receita de bolo. Mas é focar na respiração, técnicas de meditação, né, de mindfulness, que é uma técnica de meditação um pouco mais científica, digamos assim, menos religioso, né, que no Brasil foi traduzido como atenção plena, também é bem interessante. Meditação e yoga pode ajudar a desacelerar, exatamente. O yoga é muito legal, porque o yoga ele junta a meditação com exercícios corporais. Então ele ajuda bastante. É uma pergunta gigante, não é gigante, mas ansiedade é o medo do que não aconteceu em tempo. O medo saudável evita que nós possamos ter dificuldades ao longo da vida. Mas quando o medo de certas situações ou até mesmo o medo de certos bichos e insetos, isso pode desencadear uma espécie de fobia. Sim, fobia é um tipo de ansiedade. Então, sim, se você tem... Na verdade, a pessoa não tem medo do bicho, ela tem medo da representação mental do bicho. Então, por exemplo, se eu pego uma tampinha de caneta e a pessoa tem fobia de barata e eu falo, isso aqui é uma barata, e você deixa longe da pessoa, sabe? Calma aí que eu pego uma caneta transparente e quero pôr na parede branca, vai enxergar muita coisa. Então, você pega uma tampa de caneta e a pessoa tem fobia de barata, você fala, isso aqui é barata. Imagina uma barata, olha para essa tampinha, poderia pegar uma tampinha de outra cor, né? Vai, pronto. Vamos lá, uma caneta. Isso aqui é uma barata. E você deixa a barata meio longe. Pensa que isso aqui é uma barata. Aí a pessoa olha pra barata, tipo, não tira o olho da barata. Isso aqui deixou de ser uma caneta agora, é uma barata. E você aproxima para cada pessoa. E quando você faz isso, se você reparar nos comportamentos, né, fisiológicos da pessoa, você vai ver que ela começa a ficar retraída e incomodada. Ela sabe conscientemente que isso aqui não é uma barata, mas se você faz isso, ela está meio que hipnotizada em transe com a ideia da barata. A barata, mentalmente, para ela, não é um trequinho desse tamanho que dá uma chinelada e tchau, né? É um monstro ou coisa do tipo, entendeu? Então, é a representação mental da pessoa que faz com que essa fobia se estabeleça. Uma distorção cognitiva da realidade. Beleza? E acho que eu respondi tudo por enquanto. Vou ter uma mensagem não lida, que tá lá em cima, mas eu não vou lá agora. Eu vou voltar pro negócio, senão eu não vou fazer isso hoje. Calma aí. Vou compartilhar de novo a tela para vocês. Volta pra cá. Esse aqui eu já falei. Tá aparecendo aqui de novo, né? Acho que tá. Aqui cortou, então acho que tá. Vamos lá. A ausência do contato social devido ao isolamento provoca uma elevação do organismo nos índices de cortisol, o hormônio do estresse. Por sua vez, isso pode interferir em sentimentos depressivos. Eu já explico porque tem em destaque isso. Abuso de substâncias alcoólicas, compulsão, isso aí, tá certo? Compulsão alimentar, entre outros fatores. Então pode acontecer muita coisa devido a esse aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse. Depende muito do contexto da vida da pessoa. Mas sentimentos depressivos está em destaque porque a pessoa ter uma sensação depressiva naquele momento não caracteriza necessariamente depressão. Para caracterizar depressão precisa ter um tempo específico com aquele mesmo sintoma, né? Com aquele mesmo sentimento, vários sintomas caracterizando aquilo, para aí sim caracterizar a depressão. Então vai ser alguns meses com aquilo, né? Uma apatia, um sentimento de inutilidade, coisas do tipo. Aí sim seria uma depressão. As pessoas normalmente confundem, né, sentimentos de depressivos com depressão. Nem tudo é depressão. E aqui temos a hierarquia das necessidades de Maslow. O pessoal da administração conhece bem isso aqui. Mas vamos lá. Para aqueles que não conhecem ou nunca viram, existe Abraham Maslow era um psicólogo, se não me engano, americano, que criou essa hierarquia para explicar alguns conceitos, né? Quando pensamos numa pirâmide, existe a base. Então, o andar de cima não funciona sem a base. A ideia é mais ou menos essa. Então, para as pessoas se sentirem seguras, elas têm que ter as necessidades básicas atendidas. E o que são as necessidades básicas? É sono, comida,
Sono, comida, sexo, tem mais coisa? Ir ao banheiro, necessidades básicas fisiológicas do corpo. Segurança já entra em ter algum patrimônio, digamos assim, né? Ter no trabalho que você se sinta seguro, uma casa, né? Não ficar preocupado com dívidas, coisas do tipo, isso é parte de segurança, né? O social seria vínculos afetivos, né? Os vínculos sociais, contato com amigos, vínculos familiares, entre outras coisas. A autoestima seria quando você se sente bem consigo mesmo. Uma das coisas que as pessoas buscam com frequência é lidar, né, estar bem com a autoestima. Só que por vezes as pessoas querem lidar com a autoestima e não tá tão bem interagindo socialmente nem com segurança. Aí fica uma guerra meio complexa, entendeu? Tem que estar os pilares anteriores para aí as coisas funcionarem. E tem a autorrealização, que seria uma ideia de você estar muito bem consigo mesmo, desenvolvendo os seus hobbies, tá num auge da sua vida onde você está muito bem com tudo, todos à sua volta, inclusive consigo mesmo, né? Então essa seria mais ou menos a ideia da pirâmide de Maslow. A crise do coronavírus está gerando estresse na população, isso todo mundo sabe. A constatação é da OMS e não é difícil constatar isso na nossa vida. As pessoas estão preocupadas com a saúde, com os idosos, com os empregos, a vida social, a economia. No entanto, é importante não deixar de fora os cuidados com saúde mental em meio a essa crise. Detalhe, eu coloquei isto aqui, porque quando isto aqui ocorre, as pessoas estão preocupadas com a saúde, com os idosos, com os empregos, com a vida social e com a economia. Tirando a vida social, que é o pilar de cima, o resto cai tudo na segurança. Então fica difícil da pessoa, por exemplo, lidar com a autoestima quando ela está insegura com tudo à sua volta. Insegura com o emprego, insegura com questões econômicas, né? E às vezes não é necessariamente uma preocupação que as afeta, mas ela está tão preocupada com a incerteza deste momento que ela cai para esse patamar de segurança. De repente ela está bem financeiramente, ela está bem com o emprego, mesmo com toda a situação de pandemia e tudo mais, a pessoa está lidando bem financeiramente, não está passando nenhuma necessidade ou algo do gênero, mas ela está muito preocupada. A preocupação excessiva faz com que ela fique insegura sobre as situações atuais. Então ela volta para lá. Bom, um outro dado interessante que eu achei importante colocar aqui é que bateu o recorde o interesse dos brasileiros pelo questionamento do que é felicidade. Então, neste momento de pandemia, as pessoas se questionaram o que é raio é a felicidade. Né? Em junho, a pergunta teve o maior volume de buscas dos últimos 8 anos, o que é um dado bem relevante. Em tempos de crise, precisamos reconhecer a nossa insuficiência, ou seja, reconhecer que precisamos aceitar o isolamento. Né? Um dado mais do que divulgado. E essa é uma oportunidade de olharmos para nossos erros, aproveitando o momento como uma oportunidade para possíveis mudanças. É difícil olhar para os erros, muito difícil olhar para os erros. As pessoas, inclusive, têm um receio, as pessoas têm um receio de olhar para os próprios erros. As pessoas fogem tanto de terapia, mesmo sabendo que precisam de terapia muitas vezes, porque elas têm dificuldade de olhar para o que não foi legal da própria vida. Tem dificuldade de olhar para os sentimentos, e perceber que talvez ela errou, olhar para os sentimentos e falar, poxa, isso aqui está doendo, mas eu não quero olhar para essa dor, mas você fugir dessa dor também não resolve o problema, só piora que você está fugindo. Então, mais do que necessário reconhecer erros, reconhecer momentos passados, reconhecer erros, como está no passado, a melhor forma de você fazer isso é aceitar que o você de ontem ou você do passado não é o você de hoje. É uma das melhores maneiras de você compreender isso. Hoje, o único momento que a gente tem para tomar uma decisão, gerar uma mudança na nossa vida é o presente. Né? O futuro não existe, vai existir, mas não existe. O passado existiu e você não tem força para mudá-lo. Logo, o único momento que você pode fazer alguma coisa significativa para a sua vida, para a vida dos outros à sua volta, é o presente. Então, você remover situações do passado não ajuda você a mudar o seu presente, quanto menos o seu futuro. Então, no presente, você decide se você olha para o passado e toma uma decisão diferente sobre as suas memórias e as situações que aconteceram. Fazendo isso, automaticamente você vai mudar o seu futuro. Ou não.
Entendeu? Ou você não faz isso e não muda o futuro. Então é uma escolha. Por que é mais fácil ver o erro do outro do que reconhecer os nossos? Porque é mais fácil olhar para o umbigo dos outros do que para o próprio. Porque o problema do outro, a dificuldade do outro, aparece no seu radar. Você reconhece o problema, mesmo que você faça a mesma coisa. Você reconhece o problema. Só que o problema ao outro aparece como uma situação externa à sua. Então você não se impacta emocionalmente com isso. Agora, quando você comete o mesmo erro, ou quando você faz situações parecidas, é você que está fazendo e você sabe o porquê está fazendo. Se alguém te questionar o porquê você está fazendo errado, você vai achar uma forma de justificar esse comportamento. Ah, é porque eu estava impulsivo. Ah, é porque eu não pensei a respeito. É porque, sei lá, aconteceu isso e o outro me provocou, então eu fui agressivo e bati nele. Exemplo. Entendeu? Então, sempre a gente tem um instinto de sobrevivência de culpabilizar os outros. Então é mais fácil você olhar o comportamento do outro e falar, não, ele está errado. E quando o comportamento é seu, você fala, não, pera, eu tive motivo para fazer isso. Isso aconteceu de errado, mas foi por isso. E o comportamento do outro, muitas vezes a gente não olha o porquê aconteceu. Né? Você não olha para o comportamento de alguém e fala, não, essa pessoa errou, essa pessoa fez esse comportamento, mas eu percebo que ela tem uma dificuldade emocional ali de digerir a situação e por isso ela teve esse comportamento. A gente não faz isso, normalmente. Acredito que a partir do momento que percebemos os nossos problemas e aceitamos que é prejudicial, fica mais fácil de tentar melhorar e buscar ajuda. Exatamente. A empatia ajuda a julgar menos o comportamento alheio. A empatia, sim. A empatia, né? A empatia é você conseguir, basicamente, a empatia é descrita como você conseguir se pôr no lugar do outro. Então, sim. Quando você consegue se pôr no lugar do outro, você consegue pensar por uma outra ótica a realidade daquela pessoa. Então, a pessoa, sei lá, foi agressiva com, sei lá, meu tio. Meu primo foi agressivo com meu tio. Ah, mas meu primo foi agressivo com meu tio porque meu tio falou uma coisa que eu sei que afeta essa pessoa e ele aparentemente fez isso sabendo que essa pessoa, meu primo, não gosta. Então por isso talvez ele tenha sido agressivo. Né? Então você olha para uma outra ótica, tentando se pôr no lugar daquela pessoa, a ponto de conseguir entender que sentimentos mobilizaram aquele comportamento. Quer dizer que está certo? Não, você não tem que achar tudo o que acontece à sua volta e com as outras pessoas certo. Né? Tem a diferença entre aceitar e concordar. Né? Você tem que aceitar que o comportamento do outro é do outro e concordar seria tipo, eu concordo para mim esse comportamento. Você não precisa concordar com tudo que acontece à sua volta. Você precisa aceitar que as pessoas agem de uma forma determinada e que não cabe a você mudá-las. Né? Qual é o comportamento de cada um é de cada um. O processo individual de cada um é de cada um. Entendeu? Devemos trabalharmos nossa inteligência emocional para que ao perdoarmos os outros possamos aprendermos a nos perdoarmos e a nós mesmos. E assim, quando aprendemos a nos conhecermos, podemos melhorar os nossos maus hábitos, tendo então uma qualidade de vida muito mais saudável com nós mesmos e com todos que nos cercam. Isso mesmo. A questão é que nem todos estão dispostos a olhar para os maus hábitos, né? O primeiro passo para qualquer mudança é reconhecer que existe algo para ser mudado. Tem pessoas que não estão dispostas a reconhecer que existe algo para ser mudado. Aí não cola, né? Não tem terapia, não tem nada que possa ajudar essa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa agressiva que não reconhece que a agressividade é algo errado, ela vai continuar sendo agressiva o resto da vida. Não adianta todos à volta falar que aquilo é prejudicial para ela e para as pessoas em volta. Enquanto ela não reconhece isso como algo danoso, ou não reconhece essa atitude como algo que prejudica ela de alguma maneira, ela não vai mudar. Então, por isso que existem muitas discussões entre pessoas tentando provar uma para outra que ela está errada, e você fica dando soco na parede e a pessoa não está a fim de mudar, então não vai mudar. Toda mudança que alguém... Isso acontece muito em relacionamentos, né? Alguém ficar impondo uma atitude para o outro. Lógico, em todo relacionamento deve haver acordos. Mas você impor, do tipo, você precisa fazer isso. Se para você é muito importante que esse outro faça isso, ou você rompe com essa pessoa se ela não está a fim de fazer, ou você aceita que ela não vai fazer. E pronto. A pessoa só muda por ela. Se você falar isso me desagrada, mas é algo que também te desagrada em mim, eu mudo por você, beleza. Né? Existe uma harmonia, existe um equilíbrio no relacionamento.
Agora, quando um só fica impondo Lucas, forma de agir, fica difícil. Oi? vou compartilhar aqui alguma coisa sobre isso que você está falando, né? Né, meu Deus, vou falar velha agora, né? Tem um livro, o nome é do Roberto Chiniachiki, o nome é O Sucesso é Ser Feliz. É um livro bem velhinho já, né? Nem sei quantos anos já tem esse livro. Eu lembro que eu ainda estava no ensino médio, então faz bastante tempo. Eu terminei o ensino médio em 99, então faz bastante tempo. E aí, eu li, né, nesse livro, e é bem interessante, né, quando a gente sempre fala que livro de autoajuda, se realmente ajudasse, né, não existiria tanto, mas é um livro de autoajuda. E aí eu estava lendo lá esse livro de autoajuda, mas ele realmente fez a diferença na minha vida, porque tinha uma parte, né, em certo ponto do livro, que ele explicava lá que uma laranjeira, uma laranjeira, né? Então, qual que é a natureza da laranjeira? Que fruto que ela produz? Laranja. Então, ela não vai dar pêssego só porque eu quero pêssego ou porque eu gosto mais de pêssego, né? Ela, no máximo que ela pode fazer é melhorar o fruto dela, né? E isso, sinceramente, olha, foi um divisor de águas na minha vida e na minha compreensão e nos relacionamentos, não só amorosos, né, mas no relacionamento familiar, no relacionamento profissional. Por quê? Porque cada um, né, tem uma natureza. Não que ele não possa mudar, mas ele pode melhorar, ele pode colocar qualidade, né, no fruto dele, né? E aí isso foi muito legal, eu gostei, né, compartilhando aí com o pessoal, né, que muitas vezes a gente quer, né, que uma laranjeira dê pêssego só porque a gente gosta mais de pêssego. E aí isso é bem ruim, né? A ideia de relacionamentos é que eles se complementem, não que eles sejam iguais, né? Até porque se a gente tivesse um clone de nós mesmos para nos relacionarmos, a gente já tinha pedido as contas há muito tempo, a gente já tinha se separado. A gente tem dificuldade de olhar para os nossos próprios defeitos, né? E ao lidar com uma réplica sua, você vai lidar com seus defeitos estampados na tua cara, né? Então, não é bem isso que nós queremos em um relacionamento. É que a gente tem dificuldade normalmente de lidar com o diferente. Por isso que o relacionamento tem que ser complementar e não competir, né? Tipo, eu tô mais certo, você tá mais certo, e fica uma competição, não vai rolar um relacionamento. Enfim, vou voltar para os negócios aqui, senão não vou deixar coisas para trás. Bom, então o isolamento já foi dito. Também são indicadas as práticas de relaxamento corporal, o exercício respiratório, pode aliviar a tensão e o fluxo contínuo do sangue, acalmando a frequência cardíaca com técnicas de meditação. Eu falei que isso aparecia aqui depois, né? Apareceu. Vou explicar meio tecnicamente isso. Peraí, só deixa eu cortar. Cortar pra mim. Pronto, tô aqui. Fala que corta o fluxo sanguíneo e tudo mais, né? O fluxo sanguíneo, como eu disse, acontece por uma reação fisiológica chamada de reação de luta e fuga. Essa reação de luta e fuga acontece por um sistema que a gente chama de sistema simpático. É um nome técnico para isso. O sistema simpático, ele gera um aumento de carga energética no corpo. Quando você faz relaxamentos corporais ou respirações mais calmas, você começa a desencadear o sistema contrário do sistema simpático, que é o sistema parasimpático. É um simpático que não é legal, o outro faz ele parar de ser simpático. Trocadilho horrível, mas tudo bem. É o nome que deram para esses negócios. Então, o sistema parasimpático ele faz o contrário. O simpático cria energia, faz o seu corpo ficar mais acelerado, né? Tem adrenalina, cortisol, tá rolando todo esse negócio lá. O parasimpático faz outros hormônios rolarem, hormônios que te relaxam, né? Então ele corta o fluxo do simpático e começa a fazer o parasimpático funcionar. Esse parasimpático vai relaxar o seu corpo, né? Então relaxamentos corporais e relaxamentos de respiração são muito úteis nessas horas, nesses momentos. Às vezes é difícil dar o primeiro passo para começar a fazer isso, né? Porque parece que não vai funcionar. Se a ansiedade estiver muito gritante, uma crise que você não conseguir pensar, primeiro que em momentos de crise, de ansiedade, não dá para pensar. Você tentar racionalizar o que está mantendo isso, não rola, porque você já está em crise, você está em surto, mais ou menos, né? Você está muito ativado, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, você não tem fluidez cognitiva para pensar nisso. Então, relaxar é uma técnica, sair daquele momento, sair da onde você está, andar para algum lugar,
tentar respirar mais calmamente, fazer uma outra tarefa é um passo importante. Mas, se estiver muito tenso, uma coisa que funciona é você fazer exercício. Pode começar a pular no lugar, fazer polichinelo, o que você quiser. O interessante é gastar essa energia. Então, a reação de luta e fuga gera energia, gera adrenalina e cortisol. Então você está mais estressado, mais ativado e tem energia extra para você correr ou fugir, porque o nome da reação é luta e fuga, então você tem energia a mais. Quando você gasta essa energia, a energia está gasta, a energia que foi gerada a mais vai ser gasta, e de brinde surge um outro hormônio chamado endorfina, que está muito relacionado à sensação de bem-estar. Então é ótimo que você faça exercício se você estiver num momento de crise, de ansiedade. Isso ajuda bastante. Parece meio contrassenso, né? Porque eu estou muito elétrico, vou, sei lá, sair correndo. Quer ver? Um exemplo disso. Quando você está muito nervoso, ansioso por alguma coisa que aconteceu, você está pé da vida com alguém, você talvez tenha vontade, o impulso de bater nessa pessoa. Porque tem mais energia, então você tem um impulso, você quer muito bater nessa pessoa. Ou, se você sabe que não pode bater nessa pessoa, de repente é um pai, uma mãe, um tio, não sei. Você fez alguma coisa e você ficou pé da vida. Qual é o impulso que você tem? Sai andando. Tem vontade de sair andar. Você quer sair para algum lugar. Você tem muita energia, então você quer se mexer. Então é basicamente isso que acontece. A reação de luta-fuga é basicamente isso. Talvez vocês já tenham vivenciado, possivelmente já tenham vivenciado situações parecidas, né? Então é basicamente isso. Quem tiver interesse, saber melhor essa reação, tem um episódio do Netflix de uma série chamada Explicando a Mente. Tem uma gama de explicando no Netflix. É uma série documental, tem o Explicando a Mente, tem Explicando o Sexo, tem Explicando o Coronavírus, tem vários explicando. Mas tem um Explicando a Mente que tem um episódio específico chamado Ansiedade. Esse episódio de ansiedade ele faz uma ilustração muito legal de como é essa reação de luta e fuga fisiologicamente falando, né, que acontece no corpo, como acontece tudo isso. Ele dá o exemplo de um javali olhando para um possível predador, como a reação acontece. Porque a reação de luta-fuga nada mais é do que algo que aconteceu durante muito tempo na nossa evolução e ainda acontece. Só que, inicialmente, isso nos manteve vivos enquanto espécie, porque a gente tinha que fugir de um predador, ou atacar um predador, ou atacar uma presa, se você quisesse. Então, essa carga surgia para você atacar ou fugir. E isso nos manteve vivos enquanto espécie. Aqueles que não surgiram isso foram devastados, né? E que sobrou a lei evolutiva de Darwin lá. Já deve ter escutado isso. Então, isso se mantém até hoje. A questão é que não é um javali que a gente está fugindo nesse momento. Não é um javali, não é um predador que a gente está fugindo. Não é um tigre-dente de sabre que a gente está fugindo. Hoje em dia a gente está fugindo de situações de ir ao trabalho. Situações de, sei lá, visitar um parente. Medo de, sei lá, pegar um voo. Te paralisa. Você não vai um voo para algum lugar, mesmo aquele lugar sendo muito legal para você. Você tem medo de pânico de avião, por exemplo. Entendeu? Então são esses medos que se adaptaram para a nossa realidade neste momento. Então, quem tiver interesse para compreender melhor como esse mecanismo funciona, tem essa série, né? Explicando a Mente, tem um episódio chamado Ansiedade, tem no Netflix. É do Netflix, na verdade. É muito bom. Deixa eu voltar lá pro negócio. Voltei. E agora temos 4 dicas para conseguir se blindar, deve ter colocado blindar entre aspas, mas tá tudo certo, da ansiedade no atual cenário. Uma delas é o controle seu acesso às informações relacionadas ao coronavírus. E vamos cortar de novo. Olha, tem um atalho aqui, ó. Só agora que eu percebi esse atalho. Oh, genial. Enfim, aqui estou de novo. Então, controlar o acesso às informações é muito necessário. Por quê? Estar conectado a todo momento pode ser... Eu deixei uma colinha aqui, tá? Então, se eu estiver olhando para o lado, não repara não. Estar conectado a todo momento pode nem sempre ser a solução, pois isso pode também proporcionar um excesso de informações desnecessárias e falsas sobre a pandemia. Uma dessas informações podem provocar, inclusive, uma paranoia coletiva. Então, no começo da pandemia no Brasil, a gente estava, todo mundo, a gente, né, galera geral, estava tendo um bombardeio de informações. Não que agora não esteja tendo, mas no começo estava mais gritante porque era uma novidade, né? Era uma coisa nova. Então estava quase gerando uma paranoia coletiva. Estava beirando lá, faltava pouco para virar uma paranoia coletiva. Então, excesso de informações, muitas delas de fato são falsas, né? Podem gerar uma paranoia.
Inclusive, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, tem um nome para esse excesso. Chama-se esse fluxo de informações em excesso chamado pela OMS como infodemia. Eu descobri isso para palestra também, não sabia desse nome. Infodemia, né, esse excesso de informações, que é bem interessante. Por isso, é importante filtrar o que está lendo e buscar somente as informações necessárias para evitar ainda mais ansiedade. Né? A gente já está ansioso por conta da pandemia, da forma que está. Né? A gente não precisa ficar mais ansioso, mas é necessário. Segundo a OMS, o foco deve estar na qualidade e na quantidade do conteúdo. Qualidade e quantidade. O que significa isso? Qualidade e quantidade significa a seguinte coisa. Você deve procurar informações sobre pandemia em órgãos competentes, né? Então, tipo, OMS, Secretaria do Governo, coisas do gênero, né? Jornais, que você sabe que vai ter uma busca bacana, né? Agora, quando você vê aquelas manchetes esquisitas em redes sociais, tem que tomar cuidado. Tem muita fake news rolando. Sempre tem, na real, né? Mas sobre pandemia também tá cheio. Então, tomar cuidado com fake news, principalmente aquelas em redes sociais, em grupos de WhatsApp, né? Parece uma manchete muito estrondosa e as pessoas não vão ver a veracidade da informação, não abrem a manchete, não vão ver. Teve vezes que eu vi umas coisas muito surreal em rede social, tipo aquelas manchetezinhas. Eu fui clicar no negócio e a página não existia. Eu fiquei, legal. O pessoal tá compartilhando uma manchete a rodo. Essa manchete nem tem né? Nem existe matéria, ou existiu e agora, sei lá, tá rolando um negócio esquisito. Ou foi, saiu do ar porque era fake news mesmo. E o pessoal tá compartilhando a rodo. Você fica, meu Deus, como pode? Né? As pessoas acabam não tendo esse comportamento de verificar a veracidade da informação e com isso tem um monte de fake news rolando. E isso, por vezes, essas fake news mantêm esse ciclo de ansiedade, esse estresse do tipo, meu Deus, alguma coisa séria tá acontecendo, de repente nem é isso que tá acontecendo de fato. Quebas, vamos voltar para lá. Espera aí. Vamos para o outro. Eu preciso expandir isso aqui, senão não vai. Não me acostumando com isso aqui ainda. Tenha calma comigo. Ó, use as redes sociais como aliada. Que ela pode ser um vilão, né? Um vilãozinho, bem trágico. Né? Pode ser um grande vilão. Em momentos como o que estamos vivendo, as redes sociais ocupam um lugar ainda mais presente nas nossas vidas, né? O acesso aumenta muito nesse período. As pessoas passam muito mais tempo nas redes sociais. Já passavam muito tempo, mas agora na pandemia você não tem muito o que fazer, você fica lá scrollando feed de Facebook, Instagram, e surgiu o TikTok, virou uma febre gigantesca o TikTok, né? Por causa de tá sobrando tempo. Às vezes a pessoa não sabe fazer com excesso de tempo. Através delas, podemos entrar em contato com familiares, com amigos. Isso é importante. Manter vínculo social é muito importante. Está lá na pirâmide de Maslow social, né? Nesse momento de pandemia, a gente não pode estar em contato tão próximo. Mas as redes sociais estão facilitando. Skype, Zoom, né? A gente fazendo festa de aniversário por chamada. Um cliente meu mesmo, que está lá na Irlanda, ele está em um lockdown lá. O Brasil não entrou em lockdown, mas a Irlanda está em lockdown. Aniversário da namorada dele, ele comprou 2 bolos. Um para ele e a namorada e outro para dividir na casa dos amigos. Porque não pode, né? Não pode ter aglomeração de pessoas. Não pode ter aglomeração de pessoas, você não pode encontrar nem 2 pessoas na rua. Né? O lockdown realmente funciona por lá. Então ele comprou 2 bolos. Uma maneira dele conseguir gerenciar isso. Justamente para, né, tentar comemorar, fazer um contato mais legalzinho. Enfim. Outra coisa é tomar cuidado, né? Tem um lance das fake news, tem um lance das pessoas tóxicas, tem pessoas que ficam compartilhando conteúdo que faz mal para vocês, né? Dependendo da pessoa ver alguma notícia, tipo, não acaba, de repente nem excluir a pessoa, de repente algum familiar, coisa do tipo, mas mantenha ela lá, só silencia, para de seguir, para de dar informação para as redes sociais que você quer continuar recebendo aquele tipo de informação, né? Você está te fazendo mal, só silencia, para de seguir. Ou tira a pessoa mesmo da sua vida, né? Tipo, não da sua vida. De repente, nem sempre dá para tirar da vida as pessoas que não são legais. Mas, né? Bloqueia, exclui o contato no Facebook, por aí vai. Né? É necessário, às vezes, fazer isso.
Uma coisa que é muito importante com rede social e piorou, porque já era ruim, é a comparação, né? O pessoal que que mexe muito com o Instagram sabe bem o que é comparação, né? Porque Instagram você só mostra a melhor parte da sua vida. Uma beleza. Ninguém tem problema no Instagram. Tudo, né? A vida de todo mundo no Instagram é linda. O pessoal tá viajando, família linda. Pode ver o caso do Gustavo Lima. Né? Tava lindo, né? Família viajou, tava uma maravilha. De uma hora para outra terminou o relacionamento, né? Não tava legal o negócio, né? Só que em rede social tava uma maravilha, né? Então temos que tomar cuidado com a imagem que a gente vê em redes sociais, né? O problema é que isso gera uma comparação. Aí você acha que a vida de todo mundo tá linda e a sua tá uma desgraça. Só que tem uma frase que faz total sentido, que é: não compare o palco do outro com os seus bastidores. O que isso significa? Que o que a pessoa está apresentando em redes sociais é o palco dela. É tipo a melhor versão da vida dela. Só que por trás daquilo existem os bastidores. Só que quando você compara aquilo, você está comparando o palco, ou seja, aquilo que ele quer mostrar de melhor, com os seus bastidores, ou seja, com a sua realidade a fundo, né? Com conflitos internos, conflitos familiares, com várias coisas, né? Então não rola, não dá para fazer isso. Você não pode ficar se comparando dessa maneira, é desigual. A rede social acaba mantendo essa falsa ideia. Uma sugestão que eu dou aqui, caso vocês ainda não tenham visto, é muito interessante. Tem um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. É muito interessante por várias questões, mas é bem interessante que vocês assistam essa série. Mostra meio que por trás o mecanismo de manipulação de dados dos algoritmos de redes sociais, né? De como esses algoritmos sabem o que é mais interessante para você, quem são pessoas mais interessantes para ele manter na sua feed, esse tipo de informação, né? Eles têm acesso a isso. Então eles vão mostrando só conteúdos que eles sabem que é relevante. Inclusive ali fala bastante sobre fake news. Inclusive cita o Brasil nesse documentário, né? É bem interessante. Questão de fake news, questão de manipulação em massa, todas essas coisas é discutido lá nesse documentário. Ele é bem interessante, vale a pena assistir para refletir um pouco a respeito. Qual é o nome mesmo, Lucas? É O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Imagina. Deixa eu voltar aqui, que acho que eu pulei um. Volta a compartilhar. Aqui. Dê atenção a si mesmo. Se permita ter o seu tempo. Isso é muitíssimo importante. Aprender a dar o seu tempo, né? Respirar calmamente, ir para um canto. De repente você mora numa casa com muitos parentes e você está sempre bombardeado com muita informação. É mãe chamando, é tio chamando, é não sei o que. Você mora já constituiu uma família, daí é criança chorando, é esposo chamando, marido, etc. Então a realidade de cada um por vezes suga demais, você não tem tempo para olhar para si. Mas se você não determinar um tempo para você olhar para dentro, olhar para si mesmo, ninguém vai fazer isso por você. E justamente por não fazer isso às vezes que a gente acaba adoecendo psicologicamente, né? A nossa saúde mental vai dar uma volta. E por vezes não volta tão cedo, ao menos que você procure ajuda. Então durante momentos de estresse, pare e se observe. Como está se sentindo? Que pensamentos surgem com frequência? Né? Esses são questionamentos que a gente tem que fazer, por vezes. Outro questionamento muito importante: quais atividades gosta de fazer e te relaxam? Esse é outro questionamento que a gente deveria se fazer com frequência. Que coisas eu gosto de fazer, ou gostava de fazer e acabei deixando de lado? Né? De repente tocar um instrumento musical era algo que me fazia bem e eu deixei de lado, porque, sei lá, comecei um curso técnico, ingressei num novo trabalho, tá tudo muito corrido e eu deixei as coisas que me faziam bem de lado. Durante um certo tempo é legal que você se dedique a projetos exclusivamente, mas em excesso isso vai gerando um dano, você vai se deixando de lado para outras coisas, né? Tem que tentar harmonizar isso. Beleza, manter um equilíbrio total de vários aspectos da vida é quase utópico. Sempre vai ter um desequilíbrio. A vida é esse desequilíbrio. Uma coisa tá bem, aí foi para baixo, aí subiu, ficou muito legal, de repente nivela, de repente cai, e a vida é isso. A gente tem que saber lidar com essas oscilações, né? Tanto oscilações de situações da vida, quanto oscilações de humor, tudo isso faz parte. Lógico, tem casos que a oscilação de humor é mais frequente, aí é bom procurar um terapeuta, que pode ser bipolaridade, pode ser borderline, pode ser muita coisa, né? Enfim. Buscar fazer exercícios físicos frequentemente, mesmo que isso tenha que ser adequado, ser adaptado à sua realidade na casa.
né? De repente você está em isolamento social, tem que estar em isolamento social, né? Adequado que esteja. Mas tem gente que está tendo para academia, tem gente que está, né, encontrando, né? Vamos tomar cuidado, né? Usar máscaras, coisas do tipo, orientações que todo mundo já sabe. Mas fazer exercícios em casa é muito importante. Se a pessoa está num nível mais sedentário de exercícios, colocar, sei lá, uma música que gosta muito, uma música que deixa bem motivado, uma música para cima, sei lá, playlist do Spotify de fazer exercício, de academia. Põe lá uma música que você acha legalzão e fica andando no lugar. Aí parece besta, não vai fazer mudança nenhuma, mas tudo começa com um pequeno passo. Pequeno passo de você estar andando no lugar já é o suficiente para o seu corpo entender que você está se mexendo. Nosso corpo foi feito para se mexer. Então a gente tem que se exercitar. Com o tempo, 2 minutos de música, 3 andando no lugar vai parecer pouco. Aí de repente fazer uma abdominal, uma flexão, por chinelo, qualquer coisa. Você pode adaptando isso para a sua realidade. Pegar 5, 10 minutos por dia, né? Vai criando esse hábito. Por que é tão comum, por exemplo, que pessoas comecem a fazer exercícios na academia? Tipo, a pessoa está sedentária, total sedentária. Aí ela se vai lá e faz inscrição na academia para 3 meses, né? Faz um trimestre. Aí ela vai na primeira semana, não vai no outro dia, não vai depois de 2 dias, que seria segunda, quarta e sexta, é o que ela se programa para ir, mas ela vai na segunda e já está moída. Ela não vai a semana inteira. Chega na segunda seguinte, que já deu uma semana, ela fala, putz, já faz 2 dias que era pra eu ter ido e não fui. Acho que eu vou hoje. Ela está moída de novo. De repente ela não vai mais. Né? Só paga, exatamente. Só paga e não vai. Então, isso acontece por quê? A pessoa estava sedentária, tipo, estaca zero. Ela não entendeu, o corpo dela não entendeu que ela quer se mexer. De repente não entendeu nem por que ela quer se mexer. De repente a pessoa só quer, sei lá, quero emagrecer. Beleza, quero emagrecer. É uma meta que as pessoas normalmente se põem, né? Ou quero ficar fitness, ou quero criar músculo, uma coisa do tipo. Tá, mas você não tá fazendo nada até então, de repente você vai levantar supino, não faz sentido, né? Então, tudo vai devagar, tudo são passos. Exercitando a mente, Lucas. Sim. Só a mente mesmo. Exato. Mas tem é engraçado esse negócio da mente, porque é uma curiosidade que as pessoas não sabem, mas, por exemplo, nadadores. Nadador chega um momento que ele tem exaustão física de tanto nadar, né? Mas, por exemplo, se o cara é um competidor olímpico, eles fazem uma coisa que chama treino mental. Então, ele mentalmente vai fazendo todo o percurso, imaginando cada braçada, cada respirada, cada chegada na ponta, batendo, voltando. Um treino mental também ajuda eles na performance do que eles vão ter, né? Mas, então, treino mental às vezes ajuda. Mas a primeira coisa que a gente tem que mudar é mentalmente, para depois começar a fazer exercício. Às vezes a gente tem que começar a fazer exercício para depois se acostumar com isso, mas se acostumar é um processo, são passos. Tem que começar com passos, né? Um passo de cada vez. Senão o negócio fica meio atordoado, não vai dar muito certo. Deixa eu voltar para lá, senão não termina esse negócio aqui, peraí. Outra coisa importante, além do exercício, é manter uma rotina adequada de sono. O sono está na base, né? A pirâmide de Maslow, base, sono está lá. Então, o ideal é você dormir de 6 a 9 horas por dia. Dormir menos que 6 horas é péssimo, mas dormir mais do que 9 também é. Tem alguns estudos acadêmicos que relatam que dormir em excesso é tão prejudicial quanto dormir menos, até mais. Então, tem pessoas que dormem 12 horas. Mas, tipo, se você dormiu 12 horas não tendo noites de sono adequadas anteriores, é uma coisa. Se você dormir 12 horas todos os dias, alguma coisa tá bem errada. Entendeu? Então, tem que tentar balancear isso. Outra dica importante é de 1 a 2 horas antes de dormir, buscar ficar distante de dispositivos eletrônicos que possuam tela luminosa, né? Então, de 1 a 2 horas ficar longe de celular, talvez televisão. Criar 1 hora é mais fácil inicialmente quando você está adequando isso, mas criar uma rotina de sono, uma rotina noturna, né? Começar a talvez tomar um banho, dali você criar uma rotina para o seu corpo se adaptando àquela nova rotina. Então, tomar um banho, de repente escovar o dente, fazer uma preparação, uma hidratação, não sei, qualquer coisa do tipo. Comer alguma coisa, de repente, uma coisa leve antes de dormir. Preparar um livro para ler, né? Pode ser um livro de ficção, algo que você não tem que se focar tanto, nada tão técnico. Leitura técnica para dormir é a pior encrenca que você pode fazer, porque aí você condiciona, você vai estar cansado, vai tentar ler, vai criar um condicionamento mental de eu leio esse negócio, eu tenho sono. Mas você não está com sono por causa do livro, você está com sono por causa do cansaço do dia.
Aí você tenta ler e não consegue. Aí cria um ciclo, né? Sua mente acredita que aquele conteúdo dá sono. Quando você está realmente disposto a tentar ler aquilo, você fica com sono. Porque você cria uma condição. Sem se dar conta, né? De forma automática. Buscar se alimentar de forma correta, né? Buscar mais alimentos naturais, né? In natura, frutas, comer frutas nos intervalos entre as principais refeições, né? Então, entre almoço, janta, ter alguns intervalos comendo frutas ou alguma coisa mais leve, para não ficar tanto tempo sem comer, também influencia no humor, né? Influencia também como você vai gerenciar os problemas à sua volta, né? Então a alimentação também tem um impacto direto na sua saúde mental. Sono e alimentação tem um impacto gigantesco na saúde mental, as pessoas não dão tanta importância para isso. Vou compartilhar novamente. Isso aqui é muito importante, compartilhar notícias positivas. A gente adora, todo mundo. Tem estatísticas para isso, mas eu não vou lembrar os números agora. Mas a gente compartilha muito mais notícias trágicas, notícias catastróficas, do que notícias boas. Por que a gente não compartilha notícia boa? A gente nunca compartilha notícia boa. Né? Tem até aquela coisa do tipo, notícia boa chega rápido, mas notícia ruim chega mais rápido ainda. Né? Então, a gente tem um mecanismo, né, de certa forma cognitiva, de se identificar com questões que motivam a gente de uma emoção negativa. Então, notícias envolvendo raiva, seja por alguma questão política, algum político, alguma questão de corrupção, não sei, algo do tipo, aquilo tem um alto alcance, né, um alcance gigantesco, porque aquilo motiva a gente para um viés de raiva, de ódio. E esses não deviam ser sentimentos que a gente nutre com tanta frequência. Né? A raiva, o ódio, eles têm funções. Né? A raiva não é por si só um sentimento negativo. Uma raiva pode ser um motivador. Motivador para alguma mudança positiva na sua vida, inclusive. Então, por exemplo, se alguém duvida de você, assim, você não é capaz de fazer isso, e a pessoa sente raiva por essa coisa, tipo, ele duvidou de mim, agora eu vou provar que eu sou capaz. Você atrás dessa prova é uma motivação positiva, no final das contas. A raiva foi um gatilho positivo para a mudança. Né? Então, compartilhar boas notícias é essencial. Né? A OMS recomenda que as pessoas compartilhem notícias positivas sobre a pandemia, inclusive. Né? Como relatos de pessoas que se recuperaram. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas quebrem um pouco esse ciclo do tipo, pô, né, tem tantas pessoas morrendo. É bom que você saiba que tem, né, que deve se preocupar, não sair negligenciando o que está acontecendo. Mas, né, saber que tem pessoas se recuperando é ótimo. Né? Saber que não é todo mundo que pega isso que realmente fica sério a ponto de chegar a um óbito. Não podemos negar os acontecimentos e cuidados que devemos ter neste momento, mas é preciso observar as coisas boas que têm ocorrido. Né? Tem coisas boas acontecendo devido à pandemia. Tem pesquisas sendo feitas, tem países conversando, procurando vacina com países que não conversavam. Né? Tem pesquisas acadêmicas em cantos diferentes trabalhando em conjunto. Né? Lógico que, dependendo da dinâmica, alguns países deveriam conversar mais sobre troca de informação sobre vacina, mas ainda assim tem muitos países conversando, o que é ótimo. Uma sugestão para quebrar esse ciclo de apenas notícias ruins, quem usa bastante Facebook tem uma página chamada Só Notícias Boas. Esse é o nome, Só Notícias Boas. E de fato só tem notícia boa, eles não passam uma notícia ruim de nada. Absolutamente nada. Então, tipo brasileiro que foi para fora e ganhou um prêmio, entendeu? Prêmio de matemática, prêmio de mecatrônica, né? Saturando coisas que a gente fez e conquistou no Brasil, que é uma coisa que tem pouquíssima repercussão muitas vezes. Né? Então, grupos de estudantes que foram para fora e ganharam o campeonato de robótica, entendeu? Esses tipos de notícia é bom que a gente saiba, porque a gente cisma em, por vezes, olhar para tudo que não está legal no nosso país. Isso porque a gente tem um péssimo hábito de não valorizar o que está legal. Né? Tudo aquilo que funciona a gente não quer muitas vezes ver. A gente vê e fala, poxa, que legal, mas não compartilha, não, né? Não dá alcance para essa informação muitas vezes. Então é importante. Essa página é bem interessante para ajudar a quebrar um pouco esse ciclo. Isso. Eu vou só compartilhar a tela pela última vez, que está aqui. Né? Agradeço a todos por terem participado e pelo convite da ETEC Tatuí.
Caso tenha qualquer dúvida, estou à disposição. Rita, minhas redes, meu número profissional, o Facebook é L Sanches Psicólogo. Qualquer dúvida, estou à disposição e vou ficar aqui mais alguns instantes para responder questões que possam surgir. Né? E apareceu um monte de questões aqui que eu não vi, porque eu estava falando. Isso mesmo, Lucas. A gente estava batendo papo aqui no chat enquanto você estava falando, viu? Ah, não, tranquilo. Sobre a comunicação, né, como a maioria das pessoas, né, que me conhecem, os meus alunos aí, né, sabem que eu sou da área da comunicação, né, sou comunicóloga de formação, né, chique, né, comunicóloga, olha, nome chique, gente. E na comunicação, né, quando a gente está aprendendo mesmo, né, aprendendo a psicologia, né, da comunicação, inclusive a gente estuda isso, viu, Lucas? A psicologia da comunicação, porque nós precisamos entender o comportamento humano, né? O comportamento das nossas... Olha, viu? Neologismo. Nem é tão neologismo assim, viu, Ana Maria? É um termo meio velhinho já. Mas vamos lá. Sobre essa questão, né, da psicologia da comunicação que eu estava falando, então e dos profissionais, nós que estamos aqui, né, do outro lado, os profissionais de comunicação. Então, para quem não conhece a área da comunicação, é a área do marketing, da publicidade, das relações públicas, jornalismo, cinema, TV, rádio, televisão, né, tudo isso, né, que é a área da comunicação. Então, eles estudam essa psicologia comportamental, como que as pessoas reagem, qual é a ação das pessoas em relação à mídia, né? Sim, os gatilhos mentais, gatilho de reciprocidade. Isso, os gatilhos, exatamente, os gatilhos mentais, comportamentais e tudo mais, né? E aí, quando a gente... Uma das máximas lá, né, quando a gente fala lá sobre Ibope, sobre chamar a atenção, né? É o quê? É notícia boa, é notícia ruim, né? É bem comum, é uma frase bem conhecida no mundo da comunicação. Notícia boa é notícia ruim. Tanto que alguns meios de comunicação, eles se especializam em dar notícias ruins, entendeu? Eles colocam programas sangrando, né? De 24 horas lá, só dando notícia ruim, só colocando... Praticamente sai sangue da televisão, né? Praticamente sai sangue do programa, né? Por quê? Porque é a cultura do horror show. Mas por que as pessoas... Por que as mídias, né, oferecem isso? Porque o público compra, né? Porque as pessoas gostam de desgraça. É incrível o quanto as pessoas gostam de desgraça. Porque aqueles programas policiais de madrugada. Exatamente. É isso mesmo. Vamos lá, gente. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, né? Sobre essas situações emocionais? Eu também não gosto, Ana Maria, mas a gente precisa ter consciência, né? A partir do momento que a gente tem a consciência disso, né? Que a gente está numa outra ponta, a gente entende e não dá ibope, né? A melhor coisa é isso, né? Eu não dou ibope, eu desligo a televisão, eu mudo de canal, nós temos o controle na nossa mão, né? Então, é isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Nós temos aí mais alguns minutinhos. A ideia do mito da caverna, né? Quando você sai da caverna, você não consegue mais, né, ver da mesma forma. Exatamente. É isso aí. Bom, gente, então, quero agradecer a presença de todos os professores, né? Nós temos aqui vários professores também que vieram, que não estão com os alunos, só vieram mesmo com a gente, então, prestigiando aqui esse nosso evento. Obrigada, né? Que eu sei que está aqui a Ana Maria, a Flávia, né? O Luiz. Muito bom, é muito bom ter vocês aqui, porque esse evento ele foi pensado justamente para vocês, né? Para nós, para a comunidade escolar. Nós, professores, nós, coordenadores, alunos, né? Então, eu agradeço, Lucas, pela sua disponibilidade. Agradecer, eu não sei, na verdade, eu nem sei quem indicou você, Lucas. Eu sei que eu recebi dos alunos, né? Então, eu tenho um representante aí da turma que mandou o seu contato para mim, que foi o Marcos. Obrigada, Marcos, que mandou o contato. Agradeço imensamente aí a participação dos alunos mesmo, né?
que ajudaram a organizar, ajudaram a planejar o evento, que pensaram nesses temas, né? Colocaram a importância desses temas aí em pauta. E como eu já falei e falo em todas as palestras aqui, né? O importante da CIPAT é trazer essa conscientização que nós precisamos estar em equilíbrio, né? Alinhados mesmo, com a nossa saúde e com a nossa segurança, tá? Porque, na verdade, quando a gente fala de segurança do trabalho, eu estou falando do quê? Estou falando de prevenção, né? Estou falando de combate, eu estou falando de conscientização. Então, a CIPAT, ela serve para isso, ela serve para a gente estar sempre pensando mesmo, né? Na nossa saúde e na nossa segurança. E falar de saúde mental, porque durante muito tempo esse assunto de saúde mental foi um tabu. Muito tempo se falava que a pessoa estava ansiosa, que a pessoa estava depressiva, já se colocava um título, né? A pessoa está louca, né? Uhum. E durante muito tempo também, isso tudo foi encarado como uma frescura. Então, a pessoa tem um transtorno geral, né, aí de ansiedade, acho que é essa mesmo, né? A sigla é TGA, né? É isso? Transtorno geral de ansiedade, é isso mesmo? Não, transtorno generalizado. Né? Isso. Durante muito tempo isso foi encarado assim, né, como uma frescura. A pessoa está com frescura, né? Uhum. Eu que trabalho com adolescentes, eu tenho 2 adolescentes que têm a síndrome do pânico. Eles são adolescentes, né? E eles têm síndrome do pânico, gente. E você fala assim, não, isso daí... E os pais, né? Muitas vezes eles pensam, isso aí é frescura. Não é frescura. A pessoa está doente, ela está precisando de ajuda. Então, saúde mental não é frescura. Nós precisamos nos cuidar, né? Nós precisamos olhar para dentro, entender a nossa saúde mental, buscar uma ajuda especializada, né, Lucas? Um psicólogo, não precisa ser louco para ir para o psicólogo, não. Todos nós precisamos de terapia, né? Todos nós precisamos entender os nossos sentimentos, as nossas emoções. Todos nós precisamos... E temos essa oportunidade, né? Sim. Inclusive, as pessoas têm muito receio por falta de informação, né? Tipo, por exemplo, a criança, o aluno que tem transtorno de pânico, a família não reconhece porque não sabe, né? Não sabe o que é, né? Normal, muito normal. E diferente de questões de saúde física, né, questões de saúde mental não são perceptíveis, né? Quando alguém, por exemplo, está andando e dá uma topada, dá uma topada no dedinho na mesa, a pessoa não é algo extraordinário, mas dói. E a pessoa vê a cara de dor e tipo sente um pouco de empatia porque já deu uma topada no dedo na mesa, né? Mas e quesito de saúde mental? Quando você nunca teve nada parecido, você tem uma desinformação a respeito, né? Tipo, o que é isso? A pessoa tem depressão, não quer sair do quarto. É frescura, quer ficar jogando videogame o dia inteiro. Preguiça. Preguiça. Cada nome que se dá, né? Então, a gente precisa olhar com mais carinho, tá, gente? Vamos, cada um aí, olha com mais carinho para o seu próximo, para o seu pai, para sua mãe, para você, principalmente, para você, se olhe com mais carinho, pense na sua saúde, tá? Porque você precisa estar bem, tá? Então, exatamente, Flávia, a maioria das síndromes e doenças de origem emocional são desmerecidas. Desmerecidas porque a gente não fala, né? Falar sobre isso ainda, como eu falei para vocês, ainda é um tabu. Então, nós precisamos falar mais, nos conscientizar mais. Não é só em setembro, né? Não é só no setembro amarelo que a gente previne o suicídio, né? Porque a gente fala muito sobre setembro amarelo, né? Não é só agora. Também, que é menos conhecido. Olha, que legal. Então, é igual o Outubro Rosa, né? Que a gente tem que falar aqui. Então, é um mês de combate, de prevenção, de conscientização. Mas não é só em outubro que eu vou fazer o autoexame, né? Não é só em outubro que eu vou procurar um ginecologista, um mastologista, né? Então, nós temos que... esse momento é o momento de falar, mas nós temos que agir sempre, né? Nesse sentido aí, de nos encontrarmos, de nos conhecermos melhor, pessoalmente, profissionalmente e tudo mais, e tudo isso faz muito sentido aí para a nossa vida. É para isso que serve esse momento de discussão, né? Que é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Não, a gente está falando aqui especificamente de uma maneira geral, né? Mas nós sabemos que o trabalho muitas vezes adoece, né? Nos adoece. Então,
se a gente não se conhece, a gente acaba adoecendo mesmo, tá? Agradeço mais uma vez. Tem uma pergunta da sanidade? Eu até dei risada. Eu dei risada com a pergunta. A última pergunta, como recuperar a sanidade quando o Covid passar? Tem várias formas. Uma delas é se autoconhecer durante a Covid, né? Enquanto estamos nessa situação de isolamento e tudo mais, se autoconhecer é muito importante. Está com dificuldade de se autoconhecer, ou não sabe muito bem como fazer isso, procurar um profissional é uma boa ideia, né? Conseguir olhar para dentro. Por vezes a gente não consegue olhar tão bem para dentro, não sabendo como fazer isso, né? Às vezes ao falar com um profissional fica muito mais fluido, né? Tanto que é muito comum em primeiras sessões a pessoa falar, não sei o que eu vou falar, e começa a falar e não para mais, né? Então, muito comum essa ideia do não sei o que eu vou falar com um terapeuta, mas vai até um terapeuta, se permite ter essa experiência e veja como que é para você. Às vezes também você pode não se identificar com o primeiro terapeuta, não tem nada de errado nisso, não é você que está errado. Às vezes não cria vínculo terapêutico, totalmente normal, procura um outro, tá tudo certo. Mas é muito importante você desenvolver esse autoconhecimento, sim. É através do autoconhecimento que você aprende a lidar com as situações do dia a dia. Muito bem. Então é isso, gente. Mais uma vez, Lucas, agradeço a disponibilidade, professores, coordenadores, todo mundo, agradeço demais. E para encerrar, né, às 21h30, nós vamos ter uma palestra, na verdade é uma orientação sobre o protocolo sanitário, tá? Do Centro Paula Souza para o retorno às aulas presenciais. Gente, então tem os protocolos aí vão mexer um pouquinho mais com o nosso emocional, viu, Lucas? Vão mexer um pouquinho mais com o nosso emocional, mas é necessário, né, nós termos essas orientações. Não percam, às 21h30, com o presidente da CIPA, o Pedro, ele vem trazer para nós as orientações sobre o retorno às aulas presenciais, tá bom? Então, às 21h30, não percam. Lucas, muito obrigada. Professores, coordenadores, até mais, gente. Obrigado pelo convite, uma ótima noite para todos. Até mais. Tchau, tchau.